Certa ocasião, o perito na lei levantou-se por Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Amém. Nossa gratidão a todos que estão aqui e também aqueles que nos assistem online. Os nossos dízimos e ofertas podem ser entregues aqui na igreja no segundo, terceiro, quarto e quinto domingo de cada mês. E também podem ser depositadas na conta da igreja as informações que estão no boletim. Os pedidos de oração dessa semana são: oremos por toda a população do Rio Grande do Sul. Vamos orar também pela nossa diaconisa Sandra, pelo senhor Rivaldo Miranda, pelo Guilherme e a Eduardo que estão enlutados, e também pela família Surek que também estão enlutados. Oração pela família. Nessa semana esteja orando pelos irmãos João e Sandra Crebaldi. Leitura bíblica semanal. Aqui temos sugestões de leitura bíblica para a nossa edificação pessoal de cada dia. Visitação eclesiástica do sínodo. No culto do dia 16 de junho, recebemos a visitação eclesiástica do sínodo. Estarão conosco o pastor Aldo Vando, da IR Ponta Grossa, Vila Videla, e o presbítero Miraldo, da IR Curitiba. China é o 19º país que mais persegue os cristãos no mundo. Nós nos sentimos nervosos, com medo e preocupados. Seremos colocados na lista proibida. Nossas viagens serão restringidas. Não temos resposta para isso agora. Qian, pseudônimo cristão perseguido na China, parte de uma igreja doméstica que foi invadida e fechada. Os pedidos de oração. Como a China continua tendo mais controle sobre a liberdade religiosa, peça ao Senhor por sabedoria para os cristãos saberem como devem continuar honrando e adorando a Deus diante de mudanças adversas. Ore pelos menores de 18 anos que tecnicamente não têm permissão para frequentar a igreja. Interceda para que Deus fortaleça e encoraje líderes da igreja que são pressionados e monitorados. Que Deus abençoe o nosso culto. Boa noite, irmãos e irmãs. Damos graças ao Senhor por estarmos reunidos na tua casa. Portas abertas para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor, e especialmente nessa noite, quando nós nos reunimos para celebrar também a Santa Ceia, a mesa do Senhor. Sejamos assim todos bem-vindos a esta casa de oração para todos os povos. Vamos nos colocar em pé e vamos elevar a Deus a nossa oração particular e silenciosa, invocando a presença do Senhor, pedindo sua bênção sobre este culto e sobre as nossas vidas. Oremos. Queridos irmãos e irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome deste Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que eu vos saúdo nesta noite, graça e paz a todos vocês da parte de Deus o Pai,
da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Isaías, capítulo 61, para lermos do versículo 1 ao versículo 3. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. É esse Espírito que está sobre nós, que nos chama e nos conclama a proclamarmos a palavra do Senhor no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos cantar duas estrofes do hino 166. A Deus demos glória, invocando a presença do Senhor sobre este culto, em nome de Jesus. A Deus demos glória, por seu grande amor, o Filho bendito, por nós todos deu. A graça concede mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, entre todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus convida ao prova de amor nos merecimentos do Filho de Deus, viver sem pecar, seu bom Salvador, vai ver-nos sentado na glória do céu. Exultai, entre todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos orar nesse instante. Convido o irmão Expedito que nos leve a Deus nessa palavra de oração, invocando a presença do Senhor, pedindo sua bênção sobre este culto e sobre nossas vidas. Pai eterno, nós te damos graça, te louvamos na beleza da sua santidade, por este momento, ó Pai, de estarmos aqui na tua igreja, para cultuar o seu nome. Nós invocamos o nome, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que nos ampara nos momentos difíceis, nos momentos que nós achamos que tudo está acabado.
fazer isso sujo, Pai, com a sua certeza de que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Te agradecemos por esse culto, Pai. Que Deus esteja abençoando as famílias que não puderam, com o motivo outro, estar aqui nesse culto, Pai. E também nós pedimos derramar a sua bênção sobre aqueles que estão, Pai, que tudo aqui for feito, seja com honra e glória do seu nome. Por isso nós te agradecemos hoje e para todos sempre, no nome santo do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 22, palavras do Senhor Jesus que nos convidam também a confessarmos a Deus os nossos pecados e a receber dele o perdão para o nosso coração nesta noite. Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 22. Diz assim o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que se saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Veja que maravilha lermos na palavra de Deus que o Espírito do Senhor moveu-se, e Jesus, ao abrir a palavra em Isaías, vai dizer: olha, hoje se cumpriu essa palavra, porque vocês estão diante daquele que foi enviado para libertar os oprimidos, para trazer cura, para trazer libertação. Mas o mais importante que temos aqui no versículo 22, as pessoas se maravilhavam, porque dos seus lábios saíam palavras de graça, palavras de perdão, palavras de salvação, palavras de alegria, palavras que chegaram e chegam ao nosso coração também, quando invocamos o Espírito de Deus. Vamos cantar este cântico Luz do Mundo, viesse à terra, nos preparando para confessarmos a Deus os nossos pecados. Vamos colocar em pé. Luz do mundo, viesse à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-me: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos sentar e vamos orar ao Senhor. Você também que está nos assistindo, feche os seus olhos e que você possa também orar, confessando a Deus os seus pecados, porque o Senhor Jesus foi enviado para isso. Ele foi enviado para trazer paz, perdão, e como lemos na Escritura, nos seus lábios haviam palavras de graça, e é essa palavra de graça que chegou ao nosso coração também. Senhor Deus, em nome de teu Filho Jesus, do qual o Espírito enviou para evangelizar, para pregar libertação, para curar pessoas, e veio também, ó Deus, especialmente para morrer na cruz e perdoar todos os nossos pecados. É em nome dele que nós oramos a Ti nesta hora, Pai. E oramos porque lemos na Tua palavra que dos seus lábios saíam palavras de graça. E é nesta graça que amparamos e, ó Pai, nos apegamos para suplicar a Ti nesta hora perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Não somos dignos e não há nada em nós digno, ó Pai, mas pelo sacrifício de Jesus lá na cruz é que suplicamos perdão. Perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas palavras, ó Pai, que devem também ser palavras de graça na vida das pessoas, que dos nossos lábios, ó Pai, também saiam palavras que curam, palavras que libertam, palavras que levem pessoas a conhecer Jesus e a seguir a Jesus, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, e aceita o pedido de perdão de cada um dos teus filhos e filhas aqui nesta noite, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, a viver em conformidade com a Tua palavra, em conformidade com o Teu querer e guiados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. É a nossa oração e a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-me: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém.
vamos abrir o nosso catecismo lá na página 726. Página 726. Eu não fui rápido. Página 726. Esse é o domingo 27. E nesse domingo nós temos 3 perguntas também no nosso catecismo, a qual vamos ler e responder juntos. Página 726, perguntas 72, 73 e 74. Então, esta lavagem externa é a purificação dos pecados propriamente dita? Não. Apenas pelo sangue de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo somos purificados de todos os nossos pecados. Por que então o Espírito Santo chama o batismo de lavar regenerador e lavar dos pecados? Deus diz isso por motivos bem fundamentados, a saber, não só para nos ensinar que, da mesma forma que as impurezas são lavadas do corpo pela água, também os nossos pecados são retirados pelo sangue e pelo Espírito de Jesus Cristo, mas principalmente para nos certificar, por intermédio desse primor e sinal divinos, que estamos tão certamente lavados espiritualmente dos nossos pecados, como somos lavados exteriormente pela água. Devem se batizar também as crianças? Sim, estas pertencem igualmente, tais como os adultos, à aliança de Deus e à sua igreja, e também promete-se a elas, não menos que os adultos, a redenção dos pecados pelo sangue de Cristo e o Espírito Santo, que opera a fé. Por esta razão, também as crianças devem ser incorporadas à igreja cristã e distinguidas dos filhos dos incrédulos através do batismo, como sinal da aliança, da mesma forma que isto acontecia sob a antiga aliança, pela circuncisão que foi substituída pelo batismo sob a nova aliança. Amém. Nós vamos cantar um cântico aí, ele é conhecido, mas aqui é a primeira vez que a gente vai cantar. Quão grande é o meu Deus! É um cântico maravilhoso, com uma letra profundamente tocante, bíblica, que exalta o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, dizendo que Ele é o princípio e o fim, dizendo que o seu nome é sobre todo o nome do nosso Deus. Deus,
Vamos colocar em pé. É o Espírito e em verdade te adoramos, é o Espírito e em verdade te adoramos, soltar a nossa voz e saber que o nosso Deus está sendo louvado e recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Atos, no capítulo 17. Atos, no capítulo 17, do versículo 15 até o versículo 34. Atos, capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 34. Diz assim o texto sagrado: os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo
para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isto, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outros não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Por quê? Passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar ao qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhos feitos pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, estabeleceu um dia em que há de vir a julgar com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns esclareciam, e outros disseram: a respeito disto, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar. Deus bendito, fazendo as palavras de Paulo nossas palavras nesta noite, o Senhor é o Criador do céu e da terra. Tudo, ó Pai, provém de Ti. Em Ti nos movemos, existimos, respiramos, e sem Ti, ó Pai, nada existe. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque podemos ler Tua palavra e de forma clara e com liberdade podemos fazer a exposição da mesma nesta hora. Abre nosso coração, nosso entendimento, para compreendermos as riquezas da Tua palavra e trazermos para a nossa vida
e levarmos também esta palavra a outras pessoas, ó Pai. Abre, Espírito de Deus, o nosso coração para entendermos a Tua vontade e a Tua palavra. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. A cidade de Atenas, na Grécia, nós sabemos, por exemplo, que ela é o berço da filosofia, né? E a partir dela, grandes nomes surgiram na história da humanidade. Por exemplo, nós ouvimos falar de Hipócrates, que é o pai da medicina. Arquimedes, que é o maior matemático da história. E é de Arquimedes aquela expressão eureka. Pitágoras, né? E o seu famoso teorema de Pitágoras, para calcular, a área do triângulo. Sócrates, Platão, Aristóteles, sem contar todo o panteão da mitologia grega, e que fazem parte da nossa vida, da nossa história, porque nós estudamos isso em algum momento da nossa vida escolar. Entretanto, irmãos, mais ou menos no ano 52, passou por Atenas um grande homem. Um homem que veio anunciar em meio àquele panteão de deuses gregos a existência de um único Deus e de um único Deus e verdadeiro Deus. Sem dúvida, um dos mais brilhantes, sábios pregadores que Deus já colocou na história bíblica. Nós estamos falando de Saulo de Tarso. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. O homem que se põe na sinagoga, o homem que se põe na praça pública, onde aconteciam inúmeros debates a respeito de política, de economia, de filosofia e da própria teologia, por assim dizer. Diz no versículo 18 que estavam lá filósofos, estoicos e epicureus. Os epicureus, eles ensinavam que a pessoa deveria perseguir a satisfação pessoal e fugir de tudo aquilo que trouxesse algum descontentamento. E os deuses deveriam ficar de fora disso tudo. Os estoicos ensinavam que a pessoa alcança a satisfação na vida ao aceitar e suportar o curso dos acontecimentos. Então ele deveria se conformar e agradecer por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E os debates foram tão profundos, conforme nós lemos, que eles levaram Paulo para o Areópago. E o Areópago era um local em que se reunia o mais alto tribunal de Atenas e que julgava todos aqueles debates. Eles avaliavam se aquilo que estava sendo debatido tinha alguma relevância, alguma importância ou não, e levam Paulo para lá. E o texto diz que quando Paulo estava entrando nesse lugar, ele olha e encontra um altar ao Deus desconhecido. E é interessante, irmãos, porque os comentaristas dizem assim: Deus desconhecido não era o nome de um Deus, mas sim os gregos, com toda a filosofia, com toda a matemática, com todo o conhecimento, não conheciam aquele Deus. Eram ignorantes em relação a esse Deus. Aqueles homens e todos que estavam lá não conheciam o Deus único e o Deus verdadeiro. E logo em seguida, no versículo 24, o apóstolo Paulo começa esse sermão em Atenas. Um sermão maravilhoso, um sermão inesquecível, em que ele começa desde a fundação do mundo, passa pela ressurreição, passa por Jesus e chega ao final dizendo para que as pessoas se arrependessem. E nos versículos 32 a 34, nós vemos ali 3 reações interessantes das pessoas ao ouvir falar da ressurreição.
a ouvir falar de Jesus, de Deus e da vida eterna. O primeiro grupo está aqui no versículo 32. É o grupo que escarneceu da pregação de Paulo. Eles ouviram e zombaram, principalmente quando ouviram falar da ressurreição de Jesus. Esse grupo, eu diria que ele optou pelo caminho do Salmo 1. Assentaram-se à roda dos escarnecedores e não tinham prazer na lei de Deus. Estes homens estavam com o coração endurecido nas palavras também do profeta Ezequiel. Há um hino no Inário, o 276, que diz assim: muitas vezes, amigo, tu riste ao ouvires falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Irmãos, passados aí mais de 2000 anos da pregação do apóstolo Paulo, hoje, infelizmente, há muitas pessoas zombando de Deus, zombando da palavra de Deus, de ter fé em Deus, de acreditar em Deus e de seguir a orientação da palavra de Deus. Este é o primeiro grupo. Mas o texto ainda nos apresenta um segundo grupo, ainda no versículo 32. Esse grupo disse assim: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Olha, não quiseram naquele momento, não queriam ouvir a palavra de Deus naquele momento, não queriam assumir um compromisso com Deus naquele momento, não zombaram, mas também não abraçaram a fé em Jesus, deixaram um outro momento. E não sabemos se essas pessoas posteriormente vieram a crer, mas fato é que naquele momento eu diria que perderam a oportunidade de conhecer a respeito de Jesus. Também diz o hino: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Ainda hoje nós vivemos pessoas que estão indecisas a respeito de seguir e entregar suas vidas a Jesus. Pessoas que dizem assim: olha, eu tenho outras prioridades. Deus, a igreja, a fé pode esperar mais para frente. Pessoas que podem dizer assim: olha, eu quero ouvir um pouquinho mais desse assunto, para ter certeza mesmo se é isso. Pessoas que dizem: olha, eu tenho lido a respeito, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho assistido alguns vídeos, eu tenho visto algumas pregações, olha, mas eu me convenci ainda da necessidade de ter a Jesus na minha vida. Outros dizem assim: olha, meus familiares, meus amigos, eles me convidam para eu ir à igreja, me convidam para eu ler a palavra de Deus. Olha, uma hora eu vou lá. Há aqueles que também pensam assim: olha, meu pai e minha mãe são da igreja, qualquer hora eu vou também lá na igreja. Há também aqueles que, olha, eu até fui na igreja. Rapaz, eu até fui. Você me chamou, me convidou, eu até fui na igreja, mas não gostei muito do penteado do pastor, o piso estava uma cor muito diferente, não gostei do banco, então quer saber, não vou voltar agora, quem sabe em algum momento mais lá na frente. Olha, eu fico ouvindo louvor lá em casa, maravilha, que bom, isso é bom ouvir louvores, mas é preciso ter um compromisso com Jesus. O primeiro grupo zombou, o segundo grupo ouviu, mas não se decidiu. Mas o versículo 34 diz que alguns homens que se agregaram a ele e creram: Dionísio, Dâmaris e com ele outros. Dionísio é uma informação muito importante no texto. Diz o texto que Dionísio era o Areopagita. Dionísio era um dos membros desse alto juizado que julgava todas as coisas.
era uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, era uma pessoa respeitada. E ele se converte, ele reconhece agora que aquele Deus não era mais um Deus desconhecido, que aquele Deus agora se fez conhecido. E alguns historiadores contam que ele e toda a sua família, todos os seus filhos também foram batizados. São três posturas, são três verdades a respeito das pessoas quando nós pregamos o Evangelho. Pessoas que zombam, pessoas que querem deixar para amanhã e pessoas que querem crer naquele instante. Por isso nós precisamos continuar falando do Evangelho. Como lemos, o Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele nos enviou para pregar. Nos enviou, como lemos na palavra de Jesus, a levar palavras de graça ao coração das pessoas. Por isso, use a sua vida para falar do Evangelho. Use a sua vida para falar de Jesus, trazer pessoas para conhecerem o Senhor Jesus, especialmente. Muitos talvez não queiram ouvir, muitos vão zombar e rir de você, mas tenha certeza, muitos crerão pelo poder do Espírito Santo de Deus. É um desafio. É extremamente desafiador, é extremamente maravilhoso fazer isso, levar palavras de graça e de salvação ao coração das pessoas. E nós temos diante de nós, nessa noite, a mesa do Senhor. E esta mesa é e sempre será um convite para que possamos crer. Esta mesa é uma mesa daqueles que creem, daqueles que ouviram e creram. Esta mesa é um convite a todos a crer, a não zombar, a não deixar para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, nos diz a palavra de Deus. Por isso, convido a todos que estão aqui também para participarmos da mesa do Senhor nesta hora. Quero convidar o presbítero Hermes para que esteja aqui à frente conosco. Esta mesa, irmãos, é a mesa da graça, da palavra da graça, das palavras de graça que saíram dos lábios de Jesus ao nosso coração. É aqui que percebemos claramente o sinal visível, como lemos também no catecismo, de uma graça invisível. O pão e o cálice são sinais, são selo da obra realizada na cruz, derramando o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Em algum momento da nossa vida, o Espírito Santo de Deus tocou em nosso coração e nós recebemos esta palavra da graça e estamos aqui gratos a Deus por celebrarmos esta mesa nesta noite. Vamos nos colocar em pé e ouvir as palavras do apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Corinto. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que
que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazem isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos cantar a primeira estrofe do hino 65. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis-se no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Assente-se. Bondoso Deus, eterno Pai, em nome de Teu Filho Jesus, no poder do Espírito Santo e na autoridade de Deus, nosso Pai, nós consagramos, ó Pai, estes pães, para que venham a Deus nos alimentar e dar-nos a certeza de que estamos selados para o dia final, de que estamos unidos a Cristo e de que, nas palavras também do apóstolo Paulo que lemos, Ele vive em nossos corações. Também, ó Pai, nas palavras do Teu Evangelho, o Espírito do Senhor está sobre o Senhor Jesus e sobre nós. E nesse alimento, ó Pai, há graça, há perdão, há salvação. Este pão é o sinal visível do sacrifício de Jesus lá na cruz, perdoando os nossos pecados pelo sangue vertido. Por isso, Pai, a cada um que participar deste pão, o Senhor esteja abençoando e esteja derramando sobre a sua vida esta graça maravilhosa de Jesus. Assim oramos, consagrando esses pães em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqueles que foram participar, por favor, se coloquem em pé enquanto cantamos a segunda estrofe do hino. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, ó quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais salvo que a terra
em memória de mim. Amém. Assente-se em oração. Pai Todo-Poderoso, que pelo seu poder e pela sua autoridade ressuscitou ao teu Filho Jesus ao terceiro dia e fez com que ele se assentasse à sua direita, e nós cremos que ele virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. É também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que consagramos estes cálices. Este cálice é a nova aliança, é o Novo Testamento, que recebemos pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz, derramando o seu sangue, para que por este sangue derramado nossos pecados fossem perdoados e já não mais fôssemos condenados ao inferno, mas, ó Deus, recebêssemos a certeza da vida eterna. Porque em Cristo Jesus já não há mais condenação para aqueles que estão com Ele e vivem para Ele. Também pedimos que esses cálices nos alimentem espiritualmente, porque também esses cálices que temos aqui são os sinais visíveis desta graça maravilhosa que recebemos em Jesus. Assim como recebemos do pão, nos alimente, Pai, e que a nossa vida seja para a Tua glória, e que esta mesa conclame e convide a todos para crer, a não deixarem para amanhã, ao Pai não zombarem do sacrifício de Jesus, que é o único que tem poder para perdoar todos os nossos pecados. A Ti consagramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto cantamos mais uma estrofe do hino 65, vamos receber o cálice. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Disse Jesus: irmãos e irmãs queridas, este é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Disse Jesus: tomai todos e bebei, fazei isto em memória de mim.
Nós te agradecemos, Senhor, por ter teu filho para morrer na cruz por nós, Senhor, para nos salvar, Senhor, dos nossos pecados, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esta vida, por podermos estar aqui hoje, Senhor, com saúde, para ouvir a tua palavra, Senhor, nos alimentar, Senhor, da tua palavra, para essa semana que se inicia, Senhor, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde nessa semana, que o Senhor esteja com cada um aqui, e também com todos aqueles que não puderem estar aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um deles e esteja com cada um deles, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por essa semana que passou e por nós podermos estar aqui, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos nos colocar em pé, irmãos, irmãs. Temos alguns pedidos de oração que estão aí no nosso coletivo. Então, orarmos pela Sandra, continuarmos orando pela sua vida, pela sua saúde, pela saúde também do seu Nivaldo. O Guilherme Duarte perdeu um filhinho de poucos meses de vida, e a família Surek também, né? Despedido, perdeu aí a cunhada. Então, orarmos também orarmos pelo netinho da Jô, né? Do Leandro. Ele está com bronquite aí já pela segunda vez e não está podendo receber visita por 5 ou 6 dias aí. Então, colocarmos, né? O Luiz Neto, mas é o Luiz Carlos Castro Neto. Tem quantos ali? 6 meses. Então coloque na sua oração a vida do Luiz Neto, dos seus pais e dos avós também, né? Para que Deus possa abençoar a vida deles, né? Sandra, venha cá, vamos orar por você essa semana. Então venha cá, São João, também orar por vocês e agradecer, tá? Por nossas vidas. Oremos. Pai, te agradecemos por essa noite, porque temos oportunidade e liberdade, ó Pai, de prestar um culto ao Senhor neste lugar consagrado a Ti. Bendito seja o Teu nome, ó Pai, por podermos compartilhar com a palavra, celebrar a mesa do Senhor e especialmente, ó Deus, te agradecer por tantas e tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, Pai. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, durante esta semana, a vida da nossa irmã Sandra e também do nosso irmão João, cuidando deles, ó Pai, cuidando da saúde deles, cuidando das filhas, dos netinhos, cuidando, Senhor, do trabalho deles, ó Deus. Especialmente, Pai, cuide da Tua serva, Senhor, no tratamento que ela tem feito, Senhor. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem feito maravilhas na sua vida, Senhor. Pai, colocamos todos os nossos irmãos gaúchos também, ó Deus, que, ó Pai, carecem muito da Tua graça, da Tua misericórdia, para que possam retomar suas vidas, reconstruir, ó Pai, os seus lares, suas famílias. Console aqueles que perderam entes queridos, ó Pai. Dá força àquele povo amado, Senhor Deus. Colocamos diante de Ti nosso irmão Nivaldo Miranda, a sua saúde, o Guilherme, ó Pai, sua esposa e contados, também toda a família Surek, ó Deus, que também está enlutada. E colocamos, ó Pai, o Luiz Neto diante do Senhor. Ó Pai, que esta enfermidade cesse, que ele possa se recuperar, Senhor Deus, para a glória do Senhor, para se engrandecermos o Teu nome. Cuide dele, onde estiver nesta hora, Senhor. Cuida desta criança
desse teu filhinho, ó Deus, e também dos seus pais e dos seus avós, ó Deus. Pai, nos abençoe no decorrer desta semana. Abençoe cada dia desta semana, Pai. Em tudo aquilo que fizermos, coloque em nossos lábios palavras de graça. Que o teu Evangelho seja proclamado por meio de nossas vidas e que muitas pessoas possam crer, Pai, no poder da tua palavra, Senhor. Ó Deus eterno, guarde nossas vidas. Guarde, Senhor Deus, a vida de todos aqueles que estão também nos assistindo e aqueles que estão aqui. E esteja agradecendo, Pai, e agradecemos aqueles que viajaram e estão retornando também. Que o Senhor esteja com cada um deles, Pai. É a nossa oração e nós a fazemos agradecidos hoje e sempre, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito estejam sobre as vossas vidas e sobre vós permaneça agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter participado conosco do culto. E se você puder, venha celebrar conosco aqui, domingo às 9 horas da manhã, temos escola dominical, e todo domingo às 18h30, este culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Deus te abençoe.